As amigas divorciadas da minha esposa a convenceram a encenar uma pegadinha de caso extraconjugal falso comigo para me testar e me tornar mais atento, mas o tiro saiu espetacularmente pela culatra quando, em vez disso, optei por pedir o divórcio. Minha esposa Sarah e eu estamos casados há 8 anos, e as coisas têm sido boas, não perfeitas, mas boas. Ambos trabalhamos em período integral, temos nossas rotinas, nossos planos de fim de semana e encontros românticos talvez uma vez por mês, quando não estamos muito cansados do trabalho. Eu achava que estávamos indo bem, talvez não como na fase de lua de mel, mas bem como um casal normal, onde vocês se sentem confortáveis um com o outro e não precisam estar grudados a cada segundo do dia. Mas aparentemente, Sarah vinha conversando com suas amigas divorciadas sobre nosso casamento, e elas vinham enchendo a cabeça dela com todo esse lixo sobre como eu não sou atento o suficiente, nem romântico o suficiente, e como ela precisa me fazer lutar por ela, ou alguma bobagem ridícula do tipo. E estou descobrindo tudo isso depois do ocorrido, o que torna tudo ainda pior, porque enquanto eu passava por um inferno literal pensando que minha esposa estava me traindo, ela planejava todo esse esquema elaborado com suas amigas amarguradas que não suportam que outra pessoa possa ter um casamento decente. Começou há cerca de 6 semanas, quando Sarah começou a agir diferente, realmente diferente. De repente, ela estava trabalhando até tarde o tempo todo e chegando em casa com um olhar culpado, mas também meio excitado e secreto. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela ficava vaga e mudava de assunto. Começou a se vestir melhor para o trabalho, a demorar mais para se arrumar de manhã e a usar perfume, coisa que nunca fazia para ir trabalhar. No começo, pensei que talvez ela estivesse planejando uma surpresa para mim ou algo assim, porque nosso aniversário está chegando em alguns meses, mas então ela começou a receber mensagens em horários estranhos. Pegava o celular rapidamente quando vibrava e o virava com a tela para baixo. Quando eu perguntava quem estava mandando mensagens tão tarde, ela dizia que era só coisa do trabalho ou a irmã dela, mas ficava toda agitada e na defensiva. Depois teve a noite em que ela chegou em casa quase meia-noite e disse que tinha saído com as amigas, mas cheirava a colônia masculina e o batom dela estava borrado. Quando perguntei sobre isso, ela disse que devia ter abraçado alguém ao se despedir, mas não conseguia me olhar nos olhos quando disse isso e eu não sou idiota. Sei como é quando alguém esteve beijando outra pessoa. Comecei a prestar mais atenção depois disso, e os sinais só foram se acumulando. Ela atendia ligações no outro cômodo e desligava rapidamente quando eu entrava. Estava lavando roupa com mais frequência e agindo de forma estranha, como se não quisesse que eu visse certas peças. Tomava banho assim que chegava do trabalho, o que nunca costumava fazer. E vivia mencionando um cara novo no escritório dela chamado Jake. O quão engraçado ele era e como ele a havia ajudado com algum projeto. A história do Jake realmente me incomodou, porque ela o mencionava na conversa, mas depois se corrigia e mudava de assunto. Quando eu perguntava mais sobre ele, ela ficava toda esquisita e dizia que ele era apenas um colega de trabalho, mas já tinha me contado coisas demais sobre ele para ser só um colega qualquer. Ela mencionou que ele dirige uma motocicleta, que é recém-divorciado e que gosta muito de escalada. Todos esses detalhes pessoais que você normalmente não sabe sobre colegas de trabalho aleatórios. Tentei conversar com ela sobre o quão distante ela estava agindo, e ela simplesmente me dispensou, dizendo que eu estava sendo paranoico, que estava apenas estressada com o trabalho, cansada e precisava de um pouco de espaço, mas quanto mais espaço eu dava, pior ficava. E mais óbvio se tornava que algo estava acontecendo e eu não sou do tipo que enfia a cabeça na areia e finge que está tudo bem quando claramente não está. O ponto de ruptura foi há 2 semanas, quando ela disse que ia jantar com a irmã, mas então eu vi a irmã dela no supermercado e quando mencionei que Sarah deveria estar com ela, a irmã dela fez uma cara de confusa e disse que não tinha feito planos com Sarah. Foi aí que tive certeza de que ela estava mentindo para mim e provavelmente se encontrando com esse tal de Jake. Confrontei-a quando ela chegou em casa naquela noite e perguntei diretamente se ela estava tendo um caso. Ela ficou muito chateada, começou a chorar e a dizer como eu podia pensar isso dela, que me amava e nunca me trairia, mas ainda assim não conseguia explicar onde realmente tinha estado ou por que tinha mentido sobre estar com a irmã. E quando alguém não consegue te dar uma resposta direta sobre algo tão simples, você sabe que está escondendo algo grande. Não dormi nada naquela noite, pensando em todos os sinais e todas as mentiras, e como ela vinha me tratando como um idiota por semanas. Percebi que não podia continuar vivendo assim, me perguntando todos os dias se minha esposa estava sendo fiel ou não. Decidi que precisava descobrir a verdade ou terminar as coisas, porque esse limbo estava me matando. Então, comecei a planejar contratar um detetive particular, porque precisava de provas antes de fazer algo drástico. Não cheguei a contratar um, mas estava pesquisando advogados de divórcio online, apenas para saber minhas opções, e honestamente me preparando para o pior cenário, onde teria que recomeçar minha vida inteira porque minha esposa estava me traindo com algum alpinista motociclista do escritório dela. Mas então, na terça-feira passada, tudo mudou, e eu descobri a verdade, mas da pior maneira possível. Lisa, amiga de Sarah, me ligou completamente bêbada e divagando sobre o quão orgulhosa estava de Sarah por finalmente seguir o conselho delas e me deixar com ciúmes, e como estava funcionando tão bem porque eu finalmente estava prestando atenção em Sarah novamente. Eu não tinha ideia do que ela estava falando, então pedi que explicasse e foi quando tudo veio à tona. Aparentemente, Sarah e suas amigas divorciadas, Lisa, Mônica e Jennifer, vinham planejando toda essa farsa de caso extraconjugal por meses, como uma forma de me tornar mais atento e romântico. Elas convenceram Sarah de que a
melhor maneira de fazer um homem apreciar o que tem é fazê-lo pensar que pode perder, o que é a lógica mais distorcida que já ouvi na vida. Lisa me disse que elas até ajudaram Sarah a inventar todos os detalhes sobre Jake, que aparentemente é um colega de trabalho real, mas com quem Sarah nunca teve uma conversa além de assuntos básicos de trabalho, e a instruíram sobre como agir de forma suspeita e secreta para me fazer pensar que ela estava traindo. E elas achavam hilário que o plano estivesse funcionando tão bem e que eu finalmente estivesse agindo como um marido ciumento que lutava por sua esposa. Desliguei na cara de Lisa e fiquei sentado por cerca de 1 hora, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Passei por todas as emoções que você pode imaginar. Primeiro, fiquei aliviado porque ela não estava realmente me traindo. Depois, fiquei confuso. Por quê? Porque alguém faria isso com o cônjuge? Então, fiquei mais furioso do que jamais estive em toda a minha vida, porque percebi que minha esposa vinha me torturando de propósito por semanas. Quando Sarah chegou em casa naquela noite, contei que Lisa tinha ligado e revelado tudo. Vi o rosto dela ficar branco. E então ela começou a chorar e a se desculpar, dizendo que tinha sido apenas uma brincadeira boba, que nunca quis que fosse tão longe e que ia me contar a verdade em breve de qualquer maneira, mas eu estava com tanta raiva que mal conseguia falar. Disse a ela que fingir trair o marido não é brincadeira, é abuso emocional. Ela continuou tentando explicar como as amigas a convenceram de que nosso casamento estava ficando monótono, que eu a estava tratando como algo garantido e que ela só queria que eu lhe desse mais atenção e apreço. E ela disse que o plano tinha funcionado, porque eu tinha sido mais afetuoso e atento nas últimas semanas, o que me deixou ainda mais furioso. Porque ela estava certa. Eu vinha me esforçando mais porque pensei que estava perdendo. Eu disse a ela que o que ela fez foi doentio e manipulador, e que em vez de apenas conversar comigo sobre se sentir desvalorizada, ela escolheu me fazer pensar que estava tendo um caso e me ver sofrer por semanas, que perdi o sono, perdi peso e estive infeliz todos os dias pensando que meu casamento estava desmoronando e ela apenas continuava dizendo que sentia muito e que havia cometido um erro. Mas aqui está o X da questão, e é isso que todo mundo parece não entender quando tento explicar. Não foi apenas um erro ou uma piada de mau gosto. Foi uma campanha calculada para mexer com a minha cabeça e minhas emoções. E funcionou exatamente como elas planejaram, o que significa que Sarah sentou lá todos os dias me vendo desconfiado, preocupado e com ciúmes, e ela sabia exatamente por que eu estava me sentindo daquele jeito, porque ela estava causando isso de propósito. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais irritado ficava, porque percebi que toda vez que tentei conversar com ela sobre o quão distante ela estava sendo, ela me fazia sentir como se eu estivesse sendo paranoico e inseguro. E toda vez que eu perguntava sobre trabalhar até tarde ou receber mensagens misteriosas, ela agia como se eu estivesse sendo controlador e ciumento, quando o tempo todo ela sabia que seu comportamento era projetado para me fazer sentir exatamente assim. E a pior parte é que as amigas dela acharam isso engraçado. Elas acharam divertido me ver sofrer e duvidar de mim mesmo e do meu casamento. Provavelmente estavam falando de mim pelas costas e rindo de como eu era ingênuo e como o plano estúpido delas estava funcionando bem. E Sarah fez parte de tudo isso. Ela estava participando ativamente para me tornar o motivo da piada delas. Disse a Sarah que precisava de um tempo para pensar, mas na realidade, eu sabia que não conseguiria passar nem mais um segundo naquela casa. Passei a hora seguinte jogando minhas roupas e outros pertences pessoais cegamente em malas e caixas, sem saber por quanto tempo ficaria fora. Deixei a maior parte em um depósito próximo antes de levar apenas o suficiente para me virar para a casa do meu irmão. Enquanto estava lá, não conseguia parar de pensar no que isso significava para o nosso casamento e se eu poderia confiar nela novamente. Porque se ela pôde mentir na minha cara por semanas, me ver sofrer e achar que era justificável porque suas amigas mandaram, do que mais ela seria capaz? Meu irmão, meus pais e até alguns dos meus amigos acham que estou exagerando e que deveria perdoá-la, porque ela não estava realmente traindo e só estava tentando chamar minha atenção. Mas eles não entendem como foi viver aquelas semanas pensando que minha esposa estava me traindo e que meu casamento era uma mentira. E eles não entendem que o dano emocional de pensar que alguém que você ama está te traindo é o mesmo, quer a pessoa esteja realmente traindo ou apenas fingindo. Eu ficava imaginando ela com esse tal de Jake, me perguntando o que eu tinha feito de errado, há quanto tempo isso vinha acontecendo e se ela realmente algum dia me amou ou se apenas tinha se contentado comigo até alguém melhor aparecer. Eu estava planejando como dividiríamos nossas coisas, onde eu moraria e como contaria às pessoas que meu casamento havia fracassado. E toda essa tortura mental e emocional foi completamente desnecessária e causada por alguém que afirma me amar. Felizmente, a única parte simples da logística foi a casa, já que apenas alugamos o apartamento e o contrato sempre esteve no nome dela, o que significava que eu era definitivamente quem tinha que sair. Depois de 4 dias na casa do meu irmão, tomei minha decisão. Fui a um advogado de divórcio e quando contei toda a história, ele disse que nunca tinha ouvido nada parecido, mas que abuso emocional e manipulação eram definitivamente motivos para divórcio, e que o que Sarah havia feito demonstrava uma falta fundamental de respeito por mim e pelo nosso casamento. Fui para casa e disse a Sarah que havia entrado com um pedido de divórcio. Ela surtou completamente, começou a gritar, chorar e implorar para eu não deixá-la, dizendo que faria qualquer coisa para compensar, que nunca mais ouviria suas amigas e que havia aprendido a lição. Mas eu disse a ela que a lição que ela deveria ter aprendido era não torturar seu cônjuge por entretenimento, e essa é uma lição que adultos não deveriam precisar aprender. Ela ligou para os pais dela e para os meus pais e iniciou toda uma campanha para que todos me convencessem a mudar de ideia. Ela repetia que o divórcio era extremo demais e que deveríamos fazer terapia de casal e resolver isso. Mas eu não quero resolver isso,
Porque não quero ser casado com alguém que acha aceitável me manipular emocionalmente e depois agir como se eu fosse o irracional por não apreciar isso. Suas amigas Liz e Mônica realmente tiveram a audácia de me ligar e dizer que eu estava sendo sensível demais, que foi apenas uma pegadinha inofensiva e que Sarah havia aprendido a lição e não faria nada parecido novamente. Eu disse a elas que, se achavam que o que fizeram foi inofensivo, então eram ainda mais problemáticas do que eu pensava, e que provavelmente destruíram meu casamento para seu próprio entretenimento. Porque não suportavam ver outra pessoa feliz quando seus próprios relacionamentos haviam fracassado. Lisa ficou muito na defensiva e disse que Sarah vinha reclamando que eu não era romântico o suficiente e não lhe dava atenção suficiente, e que elas estavam apenas tentando ajudá-la a conseguir o que precisava do casamento. Eu disse que se Sarah tinha problemas com nosso casamento, deveria ter conversado comigo sobre eles, em vez de conspirar com suas amigas amarguradas para fazer jogos mentais comigo. O que realmente me incomoda é que Sarah ainda não parece entender por que o que ela fez foi tão errado. Ela continua focando no fato de que não traiu de verdade e que tudo foi falso, como se isso tornasse as coisas melhores, mas ela não parece compreender que o impacto emocional em mim foi exatamente o mesmo de como se ela estivesse me traindo, e que fazer isso de propósito, na verdade, torna tudo um pouco pior, não melhor. Estou na casa do meu irmão há 2 semanas, e Sarah me manda mensagens constantemente, implorando para eu voltar para casa e conversarmos. Ela me enviou um longo e-mail sobre como percebe que cometeu um erro e como quer fazer terapia de casal e reconstruir nossa confiança, mas não acho que a confiança seja algo que possa ser reconstruído depois de algo assim. Porque como vou saber que ela não vai decidir me testar novamente na próxima vez que suas amigas lhe derem um mau conselho? Todo mundo fica me perguntando se eu realmente quero jogar fora 8 anos de casamento por causa desse incidente isolado, mas não é um incidente isolado. São semanas de engano e manipulação calculados. É a constatação de que minha esposa me tem em tão pouca consideração que me submeteria a um inferno emocional apenas para ver se conseguiria me fazer pular por sua atenção. Os papéis do divórcio foram entregues ontem, e Sarah me ligou soluçando, implorando para eu reconsiderar. Ela disse que cortaria o contato com Lisa, Mônica e Jennifer, e que faria o que fosse preciso para reconquistar minha confiança. Mas eu disse a ela que o problema não são as amigas dela, o problema é que ela achou que o que elas estavam sugerindo era uma boa ideia, para começo de conversa. Eu sei que algumas pessoas acham que estou sendo muito duro e que deveria dar a ela outra chance, mas continuo pensando naquelas semanas em que não conseguia comer nem dormir direito porque estava muito preocupado em perdê-la e continuo pensando em como ela me viu passar por isso. Sabia exatamente por que estava acontecendo e deixou continuar de qualquer maneira, e eu simplesmente não consigo superar isso. Talvez se ela tivesse confessado depois de alguns dias e me dito que era tudo falso, eu poderia tê-la perdoado. Mas ela deixou isso se arrastar por semanas e estava preparada para deixar continuar por ainda mais tempo se Lisa não tivesse ficado bêbada e revelado o segredo. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre que tipo de pessoa ela realmente é. Então é assim que as coisas estão agora. Estou me divorciando, e todo mundo acha que sou louco por deixar minha esposa por causa de uma pegadinha inofensiva, mas eu sei que o que ela fez não foi inofensivo e não foi uma pegadinha. Foi uma traição de tudo que o casamento deveria ser e não vou passar o resto da minha vida me perguntando por quais outros testes ela pode decidir me submeter. Por me divorciar da minha esposa por isso, porque todo mundo continua me fazendo sentir como se eu fosse o irracional aqui. Atualização. Caramba, eu não esperava que isso fosse repercutir tanto assim. Tenho lido todos os comentários e mensagens e devo dizer que tem sido tanto validador quanto avassalador ver tantas pessoas que entendem por que isso foi algo tão sério para mim. Muitas pessoas pediram mais detalhes sobre o que exatamente Sarah fez durante aquelas semanas e como suas amigas estavam envolvidas, então tentarei preencher algumas lacunas. Porque honestamente, escrever tudo da primeira vez foi meio terapêutico e me ajudou a processar tudo o que aconteceu. O grupo de amigas de Sarah consiste em Lisa, que se divorciou há 2 anos depois que o marido a traiu com a secretária, Mônica, que já se divorciou 2 vezes e atualmente está namorando um cara que conheceu em um aplicativo de namoro, de quem ela reclama constantemente, e Jennifer, que se separou do marido no ano passado e o divórcio foi finalizado há poucos meses. Elas se reúnem toda quinta-noite para o que chamam de Noite do Vinho, mas que na verdade é apenas uma sessão onde ficam sentadas reclamando de homens e relacionamentos. Eu costumava achar que era inofensivo e até incentivava Sarah a ir, porque ela parecia gostar, e eu imaginava que todo mundo precisa de amigos e hobbies, mas agora percebo que essas mulheres a estavam envenenando contra mim por meses, dizendo a ela que eu estava muito confortável em nosso casamento, que não a valorizava e que ela precisava sacudir as coisas para me lembrar do que eu poderia perder. As coisas específicas que Sarah fez durante aquelas 6 semanas foram ainda piores do que mencionei no meu post original. Por exemplo, ela começou a malhar mais e a comprar roupas novas e quando eu a elogiava, ela agia de forma misteriosa, dizendo que estava apenas tentando se sentir melhor consigo mesma, o que me fez pensar que ela estava tentando ficar bonita para outra pessoa. Ela também começou a ser muito crítica comigo de maneiras que nunca tinha sido antes, como comentar sobre como eu me vestia para o trabalho, sugerir que eu precisava de um corte de cabelo melhor ou perguntar por que eu nunca mais planejava encontros surpresa. Na época, pensei que ela estava apenas passando por algum tipo de crise da meia-idade, mas agora sei que ela estava seguindo um roteiro que suas amigas lhe deram para me fazer sentir inseguro e inadequado. As ligações e mensagens também eram todas falsas. Liz e Mônica mandavam mensagens para ela em horários aleatórios e ligavam à noite para que ela pudesse agir de forma secreta e culpada. Elas até pesquisaram sobre esse cara, no escritório dela, para que pudessem dar a ela detalhes realistas para inserir
interferir nas conversas. Elas o procuraram nas redes sociais e descobriram sobre sua motocicleta e seus hobbies, para que Sarah tivesse informações aparentemente autênticas para compartilhar. Mas aqui está a parte que realmente me pega. Sarah me disse que elas tinham feito um cronograma completo para isso. Tinham planejado que durasse 2 ou 3 meses e mapeado diferentes fases em que Sarah aumentaria gradualmente o comportamento suspeito para me deixar cada vez mais ciumento e desesperado para reconquistá-la. A fase 1 era apenas ser distante e secreta. A fase 2 eram as mensagens e ligações falsas e o trabalho até tarde. A fase 3 deveria ser ela realmente saindo, ficando fora até tarde e voltando para casa com sinais óbvios de que estivera com outra pessoa. E a fase 4 seria ela desaparecer por noites inteiras, me deixando pensar que estava tendo casos extraconjugais completos. Graças a Deus Lisa ficou bêbada e arruinou o plano delas antes que chegassem as fases 3 e 4, porque sinceramente não sei como teria lidado com a ideia de Sarah passando noites com outro homem. Eu já estava mal me aguentando apenas com as coisas que ela fez nas fases 1 e 2. Sarah também admitiu que elas vinham tirando fotos e gravando vídeos dela durante todo esse tempo, como se estivessem documentando quão chateado e preocupado eu estava ficando e como o plano delas estava funcionando. E achavam hilário que eu tivesse começado a levar flores para ela e a planejar encontros românticos porque estava me esforçando tanto para salvar nosso casamento. Essa pode ser a parte mais doentia de tudo isso. Elas estavam literalmente documentando minha dor e tratando-a como entretenimento. E Sarah não só estava de acordo com isso, como participava ativamente, reportando a elas como eu estava reagindo a cada nova mentira que ela me contava. Muitas pessoas nos comentários perguntaram se Sarah parecia gostar do que estava fazendo ou se parecia em conflito. Honestamente, olhando para trás, acho que ela estava curtindo o aspecto de poder e controle. Ela parecia energizada e animada durante aquelas semanas de uma forma que eu não via há anos, e eu pensei que era porque ela estava se apaixonando por outra pessoa, mas agora acho que era porque estava gostando da manipulação. Ela chegava em casa do trabalho com aquele sorriso secreto e me observava tentar descobrir o que havia de diferente nela. Quando eu fazia perguntas, ela me dava informações suficientes para me manter na dúvida, mas não o suficiente para realmente aliviar minhas preocupações. E definitivamente houve momentos em que a peguei parecendo quase divertida com quão ansioso e confuso eu estava. Também descobri que suas amigas vinham lhe dando conselhos sobre como praticar gaslighting comigo. Quando a confrontei sobre ter mentido sobre estar com a irmã, elas a instruíram a virar o jogo contra mim e me fazer sentir culpado por não confiar nela e por ser paranoico e controlador, que foi exatamente o que ela fez. E quando tentei conversar com ela sobre o quão distante ela estava agindo, disseram para ela me fazer sentir como se eu estivesse sendo carente e grudento, e que eu precisava dar espaço a ela, o que, novamente, é exatamente o que ela me disse. Então, tudo isso foi como um ataque psicológico coordenado, projetado para me fazer duvidar das minhas próprias percepções e sentir que eu era o problema. Quanto mais detalhes aprendo sobre o que elas realmente fizeram, mais irritado fico e mais certeza tenho de que tomei a decisão certa ao pedir o divórcio. Porque isso não foi uma pegadinha inocente que saiu do controle, foi uma campanha deliberada para me abusar emocionalmente para o entretenimento delas. Sarah tem me deixado mensagens de voz todos os dias, implorando para eu reconsiderar e prometendo que nunca mais falará com aquelas amigas e que fará o que for preciso para consertar isso, mas o estrago está feito, e não acho que haja como voltar atrás depois de algo assim. Também tenho recebido ligações dos pais dela e até da irmã dela, pedindo para eu dar outra chance a Sarah, dizendo que ela aprendeu a lição e que todo mundo comete erros. Mas isso não foi um erro, foi uma escolha que ela fez todos os dias durante 6 semanas, e ela teve múltiplas oportunidades de parar e me contar a verdade, mas escolheu continuar. A irmã dela chegou a dizer que eu estava sendo cruel ao me recusar sequer a conversar com Sarah sobre resolver as coisas. Eu disse a ela que cruel é assistir seu cônjuge sofrer, se preocupar e duvidar de si mesmo enquanto você sabe exatamente por que ele está sofrendo e está causando isso de propósito. O divórcio está seguindo em frente, e sinceramente me sinto mais em paz com minha decisão a cada dia, especialmente à medida que aprendo mais sobre o quão planejado e calculado tudo isso foi. Porque agora percebo que a mulher com quem pensei ter casado na verdade não existe, e a Sarah real é alguém que acha aceitável torturar a pessoa que afirma amar por entretenimento. Algumas pessoas perguntaram se estou preocupado em estar cometendo um erro e se vou me arrepender disso mais tarde, mas honestamente, sinto que finalmente estou vendo claramente pela primeira vez em semanas, e o que vejo é que mereço algo melhor do que alguém que faria algo assim comigo. Atualização 2. As coisas ficaram ainda mais insanas desde minha última atualização e honestamente, não sei se rio ou grito a esta altura. Mas queria atualizar a todos porque houve alguns novos desdobramentos que tornam toda essa situação ainda mais ridícula do que já era. Então, Sarah aparentemente decidiu que como implorar e chorar não estava funcionando, ela precisava tentar uma abordagem diferente. Agora ela está alegando que toda a história do caso falso foi, na verdade, minha culpa, porque eu não estava prestando atenção suficiente nela e ela se sentia negligenciada e desvalorizada em nosso casamento. Ela me enviou uma longa mensagem de texto ontem explicando como vinha dando indiretas por meses sobre querer mais romance e atenção e como eu vinha ignorando todos os seus sinais. Então ela sentiu que não tinha escolha a não ser fazer algo drástico para me alcançar e ela realmente usou a frase "você me forçou a fingir um caso", o que é possivelmente a coisa mais insana que já ouvi na minha vida. De acordo com sua nova versão dos eventos, isso não foi uma pegadinha, mas uma tentativa legítima de comunicar suas necessidades a mim depois que falhei em perceber suas tentativas mais sutis e ela parece genuinamente acreditar que o que fez foi justificado porque eu não vinha suprindo suas necessidades emocionais. Mostrei esta mensagem ao meu advogado e ele apenas balançou a cabeça e disse que nunca viu alguém se afundar tanto e tão eficazmente. Porque agora, em vez de apenas admitir que cometeu um erro e pedir perdão,
Ela está realmente tentando justificar o que fez e me culpar por tê-la levado a isso, mas espere, piora. Aparentemente, Sarah tem conversado com algumas de suas outras amigas e colegas de trabalho sobre nossa situação, e tem dito às pessoas que estou me divorciando dela porque ela tentou apimentar nosso casamento e que estou sendo irracionalmente ciumento e controlador por não apreciar seus esforços para tornar nosso relacionamento mais emocionante. Descobri isso porque meu amigo Dave trabalha na mesma empresa que Sarah, e ele me chamou de lado ontem para perguntar que diabos estava acontecendo. Por que as pessoas no escritório de Sarah aparentemente estão comentando sobre como estou pedindo divórcio por causa de algum flerte inofensivo e joguinhos de ciúmes, e acham que estou reagindo de forma completamente exagerada. Dave me conhece bem o suficiente para saber que isso não parecia certo, então me perguntou a história real. Quando contei o que realmente aconteceu, ele ficou completamente chocado e disse que Sarah vinha descrevendo a situação como apenas uma provocação inocente para me deixar mais atento, não uma campanha de manipulação psicológica. Então agora estou lidando com o fato de que Sarah está ativamente reescrevendo a história e me fazendo parecer o vilão para quem quiser ouvir, e tenho certeza de que suas amigas divorciadas estão apoiando a versão dela. Por que foram elas que inventaram esse plano estúpido em primeiro lugar? Decidi que precisava me proteger dessa narrativa que ela está criando, então guardei todas as mensagens de voz que ela me deixou logo depois que descobri a verdade, onde ela estava chorando, se desculpando e admitindo que era tudo falso e que tinha cometido um erro terrível. Porque tenho a sensação de que vou precisar de provas do que realmente aconteceu quando ela tentar me transformar no vilão. Falando em suas amigas, Liz aparentemente ficou sóbria e percebeu que tinha estragado todo o esquema delas, então me ligou para tentar fazer um controle de danos e me convencer de que o que fizeram não foi tão ruim assim e que eu deveria dar outra chance a Sarah. Mas em vez de ajudar, ela só piorou a situação ao revelar ainda mais detalhes sobre o quão planejado e deliberado tudo isso foi. Ela me disse que elas vinham planejando isso por 3 meses antes de começarem a implementar, que pesquisaram diferentes maneiras de deixar os homens ciumentos e possessivos e escolheram a abordagem do caso falso porque acharam que seria a maneira mais eficaz de me fazer melhorar meu desempenho como marido. Ela também mencionou que vinham documentando tudo em um chat em grupo, compartilhando atualizações sobre como eu estava reagindo e comemorando cada vez que o plano delas funcionava para me deixar mais ansioso ou atento, e ela disse que estavam chamando isso de Projeto Acorda para a Realidade, o que me embrulha o estômago só de pensar, mas aqui está a parte que realmente fez meu sangue ferver. Lisa disse que elas ficaram, na verdade, desapontadas por eu ter demorado tanto para confrontar Sarah sobre o caso, porque achavam que eu ficaria ciumento e possessivo muito mais cedo. Elas estavam começando a pensar que talvez eu simplesmente não me importasse o suficiente com Sarah para lutar por ela. Então, não apenas me torturaram por 6 semanas, como também estavam criticando meu desempenho como marido preocupado e se perguntando se eu reagiria com força suficiente para fazer o experimento delas valer a pena, como se eu fosse algum tipo de cobaia de laboratório que não estava correspondendo às suas expectativas. Lisa também me disse que Mônica havia sugerido que elas deveriam levar as coisas ainda mais longe e fazer Sarah realmente sair em um encontro falso com algum cara, só para ver até onde poderiam me levar antes que eu explodisse. Mas felizmente, decidiram que era arriscado demais, porque temiam que eu pudesse realmente contratar um detetive particular ou fazer outra coisa que expusesse o plano delas. O fato de terem sequer considerado escalar a situação a esse ponto me mostra que essas mulheres não têm absolutamente nenhum limite ou senso de decência, e teriam continuado pressionando até destruir completamente minha saúde mental se não tivessem sido paradas por sua própria estupidez. Também descobri que os pais de Sarah sabiam que algo estava acontecendo, porque ela lhes pedirá conselhos sobre como me tornar mais romântico e atento, mas ela disse a eles que estava apenas planejando algumas surpresas e queria mudar nossa rotina. Então eles não tinham ideia de que ela estava, na verdade, planejando fingir um caso. Quando os pais dela descobriram a verdade depois que pediu o divórcio, ficaram aparentemente horrorizados e disseram a Sarah que o que ela fez era completamente inaceitável. No entanto, ainda estão tentando me convencer a dar outra chance a ela, porque não querem ver o casamento da filha terminar por causa disso. O pai dela realmente me ligou ontem e disse que entendia porque eu estava com raiva, mas que Sarah havia aprendido a lição e que o divórcio parecia uma reação extrema. Eu disse a ele que o que a filha dele fez foi extremo, e que minha reação foi proporcional ao dano que ela causou. Também disse a ele que se outra pessoa, que não Sarah, tivesse feito isso comigo, se um estranho tivesse passado 6 semanas me fazendo pensar que minha esposa estava me traindo apenas para seu próprio entretenimento, ele provavelmente quereria que eu prestasse queixa. E o fato de ter sido a filha dele quem fez isso não torna a atitude menos prejudicial ou doentia. Ele não teve muito o que responder a isso, e acho que está começando a entender que isso não é apenas uma briguinha de casal que pode ser consertada com terapia e desculpas. O processo de divórcio está avançando, e meu advogado diz que devemos conseguir concluir tudo de forma relativamente rápida, já que não temos filhos e nossas finanças não são muito complicadas. Honestamente, só quero que isso acabe para que eu possa começar a reconstruir minha vida sem ter que lidar com as tentativas de Sarah de manipular a narrativa. Também estou planejando me mudar para outra parte da cidade assim que o divórcio for finalizado, porque não quero esbarrar com Sarah ou suas amigas no supermercado, na academia ou em qualquer outro lugar. E imagino que um recomeço em um bairro novo me ajudará a deixar todo esse pesadelo para trás. Algumas pessoas perguntaram se sinto falta de Sarah ou se estou tendo dúvidas sobre o divórcio. Honestamente, sinto falta da pessoa que eu pensava que ela era, mas não sinto falta da pessoa que ela realmente se revelou ser, e na verdade, estou me sentindo aliviado por ter
ter descoberto do que ela era capaz antes de termos filhos, comprarmos uma casa juntos ou assumirmos quaisquer outros compromissos importantes. Fico pensando no que teria acontecido se Lisa não tivesse ficado bêbada e revelado o segredo, e por quanto tempo Sarah estaria disposta a me deixar sofrer pensando que ela estava me traindo. Percebi que a mulher com quem pensei ter casado nunca teria conseguido me ver passar por aquele tipo de dor sem me contar a verdade, mas a Sarah real me viu perder peso, perder o sono e andar por aí em um estado constante de ansiedade e preocupação. E não só ela não se sentiu mal por isso, como estava ativamente gostando e reportando às suas amigas sobre o quão bem o plano delas estava funcionando. Essa não é alguém com quem quero ser casado, e essa não é alguém em quem posso confiar novamente. E cansei de me sentir culpado por me proteger de alguém que claramente não tem meus melhores interesses em mente. Atualização 3. Eu pensei que tinha terminado de atualizar a situação, mas algo aconteceu ontem que foi tão inacreditável que tive que compartilhar, porque eu literalmente não conseguiria inventar essas coisas nem se tentasse. E é como se Sarah e suas amigas estivessem determinadas a provar que são pessoas ainda piores do que eu imaginava originalmente. O divórcio tem transcorrido normalmente e deveríamos finalizar tudo na próxima semana. Pensei que o drama já tinha basicamente acabado, exceto pelas tentativas ocasionais de Sarah de me contatar e implorar para eu reconsiderar, mas aparentemente, suas amigas decidiram que precisavam fazer uma última tentativa para consertar a situação que criaram. Mônica me ligou ontem à tarde e disse que queria se encontrar para conversar sobre Sarah e como poderíamos resolver as coisas. Contra meu bom senso, concordei em encontrá-la para um café, porque estava curioso sobre o que ela possivelmente teria a dizer que mudaria alguma coisa. Então, nos encontramos nesta cafeteria, e Mônica começou pedindo desculpas por seu papel em toda a farsa do caso extraconjugal, dizendo que agora percebia que tinha sido um erro e que elas tinham ido longe demais. Pensei que talvez ela realmente fosse assumir alguma responsabilidade pelo que fizeram, mas então ela disse que tinha uma confissão a fazer e que precisava me dizer algo que poderia mudar como eu me sentia sobre o divórcio de Sarah. Ela parecia toda séria e dramática, como se estivesse prestes a revelar algum grande segredo que faria tudo fazer sentido. O que ela me disse em seguida foi tão ridículo que eu comecei a rir. Mônica afirmou que a verdadeira razão pela qual elas inventaram o plano do caso falso foi porque Sarah havia confidenciado a elas que suspeitava que eu a estava traindo, e elas pensaram que me deixar com ciúmes provaria que eu era fiel ou exporia meu próprio caso. De acordo com a nova história de Mônica, Sarah estava preocupada há meses que eu estivesse tendo um caso porque eu vinha trabalhando até tarde às vezes, tinha mudado a senha do meu celular e vinha indo à academia com mais regularidade. Ela teria pedido conselhos às amigas sobre como descobrir se suas suspeitas eram corretas. Mônica disse que elas sugeriram o plano do caso falso como uma forma de testar minha lealdade, porque se eu estivesse traindo, não me importaria se Sarah parecesse estar traindo também, mas se eu fosse fiel, ficaria com ciúmes e lutaria pelo nosso casamento, o que provaria que eu ainda a amava e não a estava traindo. Eu apenas a encarei por um minuto, porque aquilo era um absurdo tão óbvio que não conseguia acreditar que ela esperava que eu engolisse. Então perguntei por que Sarah nunca havia mencionado estar desconfiada de mim durante nenhuma de nossas conversas sobre o divórcio, e por que ela nunca havia levantado essas preocupações quando estava se desculpando e implorando para eu aceitá-la de volta. Mônica ficou toda perturbada e disse que Sarah estava com vergonha de suas suspeitas e não queria me acusar de traição sem provas, então guardou suas preocupações para si e apenas pediu conselhos às amigas sobre como lidar com a situação. Mas aqui está o detalhe. Eu sei que isso é palhaçada completa, porque Sarah não tinha motivo para desconfiar de mim. Nunca traí ninguém na minha vida e nunca sequer fui tentado a trair. E as coisas que Mônica mencionou como sinais de alerta são apenas coisas normais da vida que qualquer pessoa casada reconheceria como completamente inocentes. Trabalho até tarde às vezes porque tenho prazos e projetos que exigem horas extras. Mudei a senha do meu celular porque comprei um celular novo e precisava de uma senha mais segura para aplicativos de trabalho. E comecei a ir mais à academia porque meu médico disse que eu precisava me exercitar mais após meu último check-up. Nenhuma dessas coisas faria uma pessoa normal suspeitar de traição, e Sarah nunca agiu como se estivesse preocupada com nada disso. Ela nunca me perguntou sobre trabalhar até tarde, sobre meu celular, nem fez comentários sobre a academia. Então eu sei que Mônica está apenas inventando isso para tentar justificar o que elas fizeram. Eu disse a Mônica que a história dela não fazia sentido algum e que parecia que ela estava tentando reescrever a história para fazer Sarah parecer a vítima em vez da perpetradora. Ela ficou na defensiva e disse que eu estava sendo irracional e que Sarah realmente estivera preocupada com nosso casamento. Então ela disse que, mesmo que as suspeitas de Sarah estivessem erradas, o plano do caso falso tinha realmente funcionado, porque me tornou mais atento e romântico, e que nosso casamento poderia estar mais forte do que nunca se eu não tivesse reagido de forma exagerada e pedido o divórcio. Eu disse a ela que nosso casamento teria sido mais forte se Sarah tivesse simplesmente conversado comigo sobre quaisquer preocupações que tivesse, em vez de conspirar com suas amigas amarguradas para me torturar psicologicamente, que o fato de ela achar que mentira e manipulação eram opções melhores do que comunicação honesta me dizia tudo o que eu precisava saber sobre ela e suas amigas. Eu disse a ela que nosso casamento teria sido mais forte se Sarah tivesse simplesmente conversado comigo sobre quaisquer preocupações que tivesse, em vez de conspirar com suas amigas amarguradas para me torturar psicologicamente, e que o fato de ela achar que mentira e manipulação eram opções melhores do que comunicação honesta me dizia tudo o que eu precisava saber sobre ela e suas amigas. Levantei-me para ir embora e disse a Mônica para perder meu número e dizer às amigas dela e à minha ex-esposa para fazerem o mesmo. Disse que a única pessoa de quem eu queria ouvir falar era meu advogado, e que as tentativas delas de me manipular ainda mais estavam apenas solidificando minha decisão. Saí da cafeteria, deixando-a sentada lá com o queixo praticamente no chão. Entrei no meu carro
carro e apenas dirigi por um tempo, tentando processar a pura audácia da última mentira delas. Elas tinham passado de "foi uma pegadinha inofensiva" para "você a forçou a fazer isso" e agora para "na verdade, estávamos testando sua lealdade". Era como assistir a uma aula magna de desvio de foco e gaslighting. Honestamente, era quase impressionante em sua depravação. Elas estavam tão comprometidas com sua narrativa que inventariam realidades inteiramente novas para evitar assumir um pingo de responsabilidade. Cansei de ser o motivo de piada delas. O desfecho da piada é que finalmente estou livre. Atualização 4. Então, finalmente acabou. Depois de 8 meses do mais ridículo e arrastado absurdo que se possa imaginar, o divórcio é final. 8 meses. E juro que em cada um desses dias Sarah ou uma de suas amigas gênias encontrava uma nova maneira de me fazer questionar minha sanidade. Mas agora estou do outro lado disso e honestamente, estou apenas entorpecido. Da última vez que atualizei vocês, Mônica tinha tentado me empurrar aquela absoluta porcaria sobre como elas estavam testando minha lealdade. E eu pensei que aquele era o auge da insanidade delas. Mas eu estava errado. Nos meses seguintes, a estratégia de Sarah mudou para uma mistura estranha de se fazer de vítima e em seguida, enviar e-mails formais e sem emoção através de seu advogado, como se não fosse a mesma pessoa que me deixava mensagens de voz chorosas poucas semanas antes. Num minuto, ela está dizendo a amigos em comum como eu a abandonei em seu pior momento. No seguinte, o advogado dela está enviando uma exigência por uma maldita panela de fundi que ganhamos de presente de casamento. Os pais dela continuaram tentando mediar, o que na verdade era apenas eles me pedindo para perdoar e esquecer porque casamento é difícil. Tive que dizer diretamente ao pai dela, casamento é difícil. Sim, mas o que sua filha fez não foi casamento, foi um jogo doentio, e eu não estou mais jogando. Acho que isso finalmente o atingiu, porque eles recuaram depois disso. E veja só, para a sessão final de mediação, Sarah trouxe Jennifer com ela para apoio emocional. Jennifer, uma das arquitetas do projeto, acorda para a realidade. Ela simplesmente ficou sentada lá com aquele ar de superioridade, como se fosse algum tipo de especialista em relacionamentos. Eu apenas olhei para meu advogado e disse a ele que não diria uma única palavra enquanto aquela mulher estivesse na sala. O mediador teve que pedir para ela sair, e Sarah agiu como se eu tivesse acabado de cometer o pior crime imaginável por não querer que uma das pessoas que ajudou a orquestrar minha tortura psicológica assistisse à divisão de alguns de nossos bens. Não dá para inventar essas coisas. O dia em que os papéis foram oficializados foi estranho. Recebi o e-mail do meu advogado e foi isso. Ainda estou na casa do meu irmão, embora esteja procurando meu próprio apartamento agora. Precisei de tempo para apenas descomprimir e não estar na casa que compartilhamos. Eu sei que fiz a coisa certa e não tenho uma única dúvida sobre isso, mas ainda é difícil aceitar que está em minha vida agora. Divorciado aos 36 anos porque minha esposa e suas amigas acharam que abuso emocional seria uma maneira divertida de apimentar nosso casamento. Ainda é a coisa mais insana pela qual já passei, e estou simplesmente feliz que finalmente acabou.